Eu gosto muito da Igreja de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 5, verso 25, ele estava dando uma palavra para os homens. Ele disse assim: maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja, sua igreja, e se entregou por ela. Cristo, ele ama a igreja. Nós somos a menina dos olhos do Senhor Jesus. E Ele tem um amor assim maravilhoso por nós. E nós precisamos amar a igreja. Mas vem uma pergunta. O que vem à sua mente quando lhe perguntam o que é a igreja? A primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é? É templo? Porque a maioria das pessoas pensa nisso. Igreja significa pessoas. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Ela é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja, amém? Somos a igreja de Cristo Jesus. Igreja, onde nós estivermos, ali chegou a igreja de Jesus. Imagine que esse templo aqui aconteça um terremoto e ele vem abaixo. Acabou a igreja? Não. Nós vamos para outro lugar. Aconteceria o mesmo conosco lá. Nós iríamos para outro lugar. Então a igreja significa eu, significa você. Somos nós. Nós somos a igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, verso 22. Está logo abaixo. Coloca para a gente. Vamos ler juntos? Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Deus está em nós. Amém? Eu sou a igreja, eu sou templo do Espírito de Deus. E onde eu for, ali o Senhor estará comigo. Aonde eu estiver, Deus estará presente. Isso é igreja. A igreja, o templo, o lugar onde nós reunimos, quando nós saímos daqui, Deus não fica aqui trancado esperando a gente chegar para o próximo encontro. Ele continua conosco, nós vamos com Ele. E ao chegarmos aqui, chegamos com Ele. Amém? Então é isso que significa. A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Mas, cumpre-me dizer que tem muita gente que tem a ideia do templo. Muita gente que pensa ainda que igreja é o templo, é o lugar onde Deus habita. Eu vou para a igreja. E tem gente que fala assim, eu vou assistir o culto na igreja, o que é pior ainda, né? Porque ninguém assiste culto, nós prestamos um culto a Deus. O Senhor está conosco, nós estamos prestando sempre culto a Deus. E nós precisamos pensar um pouco sobre essa questão de, já que nós somos a igreja, e templo é apenas um lugar onde nós nos reunimos, aí a gente vai entrar na dinâmica então dos pequenos grupos, que é o que a gente precisa falar nessa noite. Eu vim aqui para isso. Assim como os outros colegas passaram aqui, eu quero compartilhar com vocês a respeito disso nesta noite. Já que igreja somos nós, eu estou ali com aquela irmã, estou com... Como é que se chama o irmão? Jesus. Como é que chama a irmã? Cileia. E o irmão do lado? Oliveira. Nós estamos ali no encontro, ali em casa, estamos conversando a respeito de Cristo, estamos louvando, estamos compartilhando a vida, testemunhando, pensando em pessoas que nós poderíamos chamar para a nossa reunião. Deus está ali? Sim ou não? O que a palavra de Deus diz? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós precisamos ter essa certeza. Então a minha casa também pode ser a igreja, sim ou não? A minha casa deve ser a igreja de Cristo Jesus. Eu não sei se vocês ainda praticam, mas eu sou do tempo, meus cabelinhos brancos apontam isso, eu sou do tempo do culto doméstico. Da gente sentar à mesa, ou na sala, no sofá, pegar a Bíblia, ler, tocar um violão, compartilhar com os filhos. Minha mãe me ensinou isso. Eu aprendi isso desde cedo. Isso é tão bom.
Só que a gente está falando de um culto familiar, um culto doméstico, edificação da família. Mas a gente precisa fazer com que isso também cresça. A gente precisa observar que mais pessoas poderiam se juntar a nós. E aí nós estamos então pensando num pequeno grupo, numa célula, como você quiser chamar. Quando a gente fala em templo e a gente fala em igreja, pessoas, vem duas palavras na minha mente de imediato. A primeira é vinde. A segunda é o ide. Vinde e ide. As duas, praticamente, nós podemos dizer assim, elas estão na Bíblia. As duas permeiam a palavra do Senhor. Não é só apenas o ide, não é apenas também o vinde, mas a gente precisa pensar nessas duas palavras. Olha o que o texto da palavra de Deus em Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me com os que me disseram, ou naquela tradução antiga, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor, não é assim? Mas na versão NVI diz assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é o vinde. Venha, isso aqui é um convite, alguém está convidando alguém, vamos para a igreja, vamos louvar o Senhor, vamos para o templo, vamos exaltar o nome do nosso Senhor, vamos cantar hinos ao nosso Deus, vamos bendizer o teu santo nome, e aí alguém vai muito feliz para a casa do Senhor. Esse é o vinde, não está errado, nós estamos aqui hoje, você recebeu um convite para estar aqui hoje, não é verdade? Você certamente foi convidado pelo pastor desta igreja para estar aqui nesse culto, no estudo das terças-feiras, para ouvir vários pastores. Há um convite e você respondeu a esse convite. Não há nada de errado nisso. Mas também Jesus nos deixou o ide. Olha o que o ide diz para a gente: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente gosta de falar muito sobre a grande comissão, né? O Senhor Jesus nos comissionou, nos mandou. Mas tem sido assim? Vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Tem sido assim? Nós temos ido? Nós temos feito a nossa parte? Ah, pastor, mas isso é coisa para missionário. Está certo isso? Não está certo. Ah, mas pastor, eu entrego uma oferta nas campanhas de missões para poder abençoar os missionários. Amém por isso, que bom. Continue assim. Oferte para missões, uma bênção. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Uma das perguntas que eu costumo fazer sempre para algumas pessoas, e eu uso isso nas minhas mensagens: quantas pessoas você tem levado para Cristo? E isso começa a incomodar algumas pessoas quando a pergunta é reformulada e: no último ano, quem você levou para Cristo? E a pessoa começa então a ficar perturbada com a pergunta. E ela fica um pouquinho mais difícil quando eu pergunto: nos últimos 5 anos, você levou alguém para Cristo? Para, pastor. Porque a pessoa começa a perceber que a sua vida cristã não tem frutificado. A pessoa começa a perceber que ela não está levando ninguém para Cristo, ela não está gerando vidas. E ela começa a se dar conta de que ela está vivendo uma vida apática, uma vida sem fruto. E nós precisamos olhar para dentro de nós. E a gente precisa se lembrar de que Jesus deu uma missão para a gente. Vão e façam igrejas. Não foi isso que ele disse? Não. Vão e façam discípulos. E aí nós precisamos observar isso, precisamos estar com o nosso coração atento, mas atento. Por quê? Porque a gente pode estar cometendo uma falha muito grande. E alguém já disse aqui, se eu não salvo engano, o pastor Manu pode me dar um sinal se foi ele, acho que foi o Tiago, pastor de Campo Grande, da PIB de Campo Grande, que disse que nós, quando abandonamos uma criança, nós estamos cometendo um crime. Não foi ele que disse? Né? É abandono de incapaz. Ele fez essa citação. E aí ele fez um link com a nossa vida espiritual, quando a gente alcança alguém para Jesus e depois a gente abandona. Ele falou sobre o discipulado. Será que a gente está fazendo isso?
Será que a gente está cuidando das pessoas que Deus tem confiado a nós? Eu estou muito preocupado, porque a igreja da pós-modernidade, do século XXI, ela tem pensado em si própria. Pensa-se nos programas, nos departamentos, pensa-se nas reuniões. Quer ver uma coisa? Gastamos mais tempo com reuniões do que com oração. Sim ou não? É duro, né, ter que concordar com isso, mas é verdade. Passamos 3 horas, às vezes, numa sala, mas pastor, e o diácono fala daqui, fulano fala dali, o vice-presidente tem uma visão, e a gente começa a quase que entrar num duelo, até que por fim dá tudo certo e acaba bem, mas a gente gastou 2, 3 horas ali. E quando a gente fala, vamos orar, a gente ora quantos minutos? Precisa responder. Se nós investíssemos aquelas 3 horas que gastamos em reunião, em oração, eu acho que o resultado seria muito melhor. Deus, nós dependemos do Senhor. Eu acho que o dia que nós, pastores, mudarmos a história e falarmos assim para os nossos liderados, nós vamos ter uma reunião hoje. E quando eles chegarem aqui, pastor, a reunião vai ser para tratar qual assunto? Nós temos uma pauta. Um assunto apenas. Qual, pastor? Oração. A nossa reunião hoje vai ser uma reunião de oração. Nós vamos clamar ao Senhor para que Deus nos fale, nos revele a tua vontade, para que Deus compartilhe conosco aquilo que nós precisamos fazer como igreja. E aí sim, nós poderemos ter a certeza de que estaremos agindo conforme a vontade do Senhor, não conforme a vontade humana, porque muitas vezes os nossos planos, eles sobressaem. Os nossos planos entram em evidência. A nossa vontade, ela é declarada, mas a gente não apresenta isso diante de Deus. A gente quer fazer, porque a gente entende que é o melhor para a igreja. E que bom que a gente tem planos, mas a Bíblia já nos lembra. O coração do homem pode fazer planos. Olha, Deus nos permite planejar, que bom. Deus nos permite sonhar. Deus nos permite vislumbrar, eu quero isso, eu gostaria que fosse assim, mas o restante do versículo diz, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós precisamos observar isso, porque senão a gente vai ficar só com aquela religiosidade, só com a coisa da igreja, do templo, da igreja instituição, da organização, da igreja papel, departamental. E se você observar, muitas igrejas históricas têm sofrido nessa dinâmica. É reunião disso, reunião daquilo, pouca oração, pouca dependência do Senhor. Daqui a pouquinho, nós temos que fazer um evento, fazemos um evento em fevereiro, fazemos outro em março, daqui a pouquinho mês da juventude, aí tem Páscoa, tem Natal, daqui a pouquinho chegou o dia das crianças, aí você volta a fazer tudo de novo, e você fica numa ciranda. A igreja está cumprindo o papel dela? Sim ou não? Não está cumprindo o papel dela. A igreja precisa olhar para fora, e não para si mesma. A igreja precisa olhar para os perdidos. Foi para isso que Jesus nos comissionou. Vão e façam discípulos. E aí a gente entra na questão dos modelos. A gente entra na proposta que o Senhor tanto quer que a gente entenda. E a gente tem dificuldade, porque a igreja do século XXI, ela tem dificuldade de entender isso, porque ela pensa só na igreja, no templo. Aí tem uma palavra para a gente aqui agora, novidade ou retorno às páginas do Novo Testamento. Será que o que estão falando aí, o pastor Manu tem sido um homem muito cuidadoso. O pastor Manu, ele está sendo muito zeloso com vocês, ele está dando uma oportunidade que poucos pastores oportunizam isso aos seus fiéis, aos membros de suas igrejas. Poucos pastores têm esse cuidado que o pastor Manu está tendo. Ele está dando a oportunidade de vocês ouvirem cada líder que tem caminhado com cada visão diferentes, mas ele tem trazido aqui para vocês amadurecerem, para vocês terem uma ideia daquilo que Deus vai depois, através de oração, responder vocês, onde vocês vão caminhar. Que coisa boa que o pastor está fazendo, porque tem pastor que chega, é assim e vai ser assim e pronto.
Primeiro passo para o fracasso. Porque Deus precisa compartilhar no coração do líder, mas também precisa testificar o coração da igreja. A igreja precisa gastar um tempo em oração. O pastor precisa levantar os líderes-chave para que a igreja avance, para que a igreja entenda o que Deus quer para a vida dela. E aí sim, nenhum programa, método, modelo eclesiástico desenvolvidos na igreja atual podem ser considerados novidade. Eles estão presentes nos evangelhos, no livro de Atos e nas epístolas neotestamentárias. As reuniões dos pequenos grupos são a marca da igreja primitiva. Ela crescia na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vidas eram salvas o quê? Todos os dias. Será que a gente tem visto isso hoje? Será que a gente tem visto pessoas sendo salvas mesmo? A gente transfere a responsabilidade para o pastor. Eu vou levar fulano na igreja e aí a mensagem, ele vai fazer o apelo, ele tem a habilidade, tem a unção do Espírito sobre ele, e ele então vai convencer essa pessoa. Já pensou errado, que quem convence é o Espírito Santo. Não é o pastor que só tem essa responsabilidade, não é a igreja que tem que cuidar somente disso. E nós? Essa igreja ganhava vidas para Jesus porque ela era uma igreja dinâmica, no templo e nas casas. Ela se reunia, mas ela também compartilhava a fé cristã com cada pessoa da família, com os vizinhos, com os amigos. E aqui que está o grande barato da vida cristã. Essa koinonia, essa comunhão que envolve família, que envolve amigos, que envolve vizinhos, que envolve pessoas que você nem imagina que um dia vai receber Jesus e ele declara a fé dele em Cristo. Isso é lindo, é maravilhoso. E nós precisamos observar isso. Eu sempre fui um cristão muito ligado às coisas que a gente recebe, ou que recebeu ao longo do tempo. Eu sempre fui. Mas Deus tem colocado no meu coração o desejo de viver um novo tempo, um vinho novo. Eu tenho sentido o desejo de caminhar com a igreja nos lares. Hoje eu não quero falar pequeno grupo, célula, porque isso são nomenclaturas, são palavras que a gente usa. Porque se você voltar os seus olhos para a palavra de Deus, você vai ver a palavra, a igreja nos lares. A igreja, ela estava nos lares. Coloca para a gente. Olha o que diz o primeiro texto que está em Atos 5:42. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. O apóstolo Paulo despedindo ali dos presbíteros em Mileto, compartilhando com eles daquilo que ele tinha feito. E a teologia paulina, ela é maravilhosa, né? Ela fala de Cristo o tempo inteiro. Paulo, ele esquece dele a ponto de declarar: vivo não mais eu, mas Cristo, é o Senhor. E não importa o Paulo aqui, apóstolo. E Paulo então vai falando agora da responsabilidade que ele tinha de anunciar o evangelho publicamente, mas também nos lares, de casa em casa. Olha que responsabilidade. Olha que ensinamento. Olha como é que a igreja nos lares, ela tem o seu valor. Olha como é que a igreja nos lares pode desenvolver a nossa koinonia, a nossa comunhão, não apenas aqui, porque aqui você vem, você ouve o pastor, depois você vai embora. Mas em casa você tem a oportunidade de compartilhar a sua vida. Em casa você tem a oportunidade de falar um testemunho. Em casa você tem a oportunidade de orar uns pelos outros, de chegar junto. Como é bom a gente fazer isso. Como é bom a gente ter essa experiência. Mas muitos não a têm. Por quê? Porque é muito ligado à questão do templo. Ele gosta mais da igreja e ele não quer essa responsabilidade de viver o pequeno grupo, ou a célula, seja o que for. Olha esse texto que nós temos aqui em Romanos capítulo 16, verso 3 e verso 5b. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Aí ele diz: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles.
a igreja nos lares. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Romanos 16:10. Se você observar Romanos 16:10, ali Paulo está mandando uma saudação para os líderes da igreja, nos lares, os pequenos grupos, os cooperadores. Aqui não fala líder de célula, líder de PG, de PGM, aqui fala os cooperadores dele, homens e mulheres que Deus havia levantado para cuidar desta igreja nos lares. Isso abre o nosso entendimento, abre a nossa mente e nos enche de desejo de ter isso também, de viver isso. Olha, queridos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso um pouco mais, mas eu tenho vislumbrado as células na minha igreja. Eu tenho desejado viver isso na minha igreja. Eu tenho feito esse treinamento já há 3 anos, tenho ido para Belo Horizonte, faço parte da equipe do coach, faço parte do grupo de pastores que tem sonhado, o pastor Marcelo Paoli, que é um dos que vai vir aqui, que já introduziu na sua igreja, a Igreja Batista em Cobilândia. Temos muitos amigos, pastor Rafael, que também vai vir, que é da Igreja Batista Coroado, lá em Guarapari. Muitos amigos, o coração deles arde. O coração desses meus irmãos arde por esses pequenos grupos, pelas células. Eu sou apaixonado por isso. Porque a gente vê o poder de Deus se achegando no coração de um parente, de um amigo. E a célula, ela oportuniza isso. A gente está olhando nos olhos, ela é terapêutica, ela edifica, ela constrói, ela evangeliza. Porque nós temos também pequenos grupos de comunhão. Temos pequenos grupos terapêuticos apenas para isso. Mas quando a gente olha para a célula, quando a gente olha para o PGM, a gente olha para o pequeno grupo, a gente vê um pouquinho de cada coisa. A gente vê a edificação, ou seja, os irmãos estão crescendo no conhecimento, os irmãos estão crescendo na comunhão, os irmãos estão crescendo na espiritualidade, porque estão orando mais, estão buscando mais presença de Deus, vida na vida. Mas a gente também vê aquilo que é fundamental, porque é um dos pilares da igreja. A igreja, ela precisa adorar o Senhor. A missão da igreja é exaltar o nome do Senhor, adorar o Senhor. Deus nos criou para o louvor da sua glória, mas a missão da igreja também é evangelizar. A missão da igreja é anunciar Jesus Cristo até que Ele venha. E muitas vezes a gente perde isso, e aí a gente monta um grupo na nossa casa para ser só um grupo terapêutico, ou um grupo de comunhão. Um grupo de irmãos. Você olha para um lado, tem crente. Você olha para o outro lado, tem crente. Nós vamos cantar, nós vamos orar e acabou. E onde fica o evangelismo? Aonde fica a preocupação com os perdidos? Com aquele tio, com aquela tia, com aquela mãe, com aquele pai que ainda não recebeu Jesus? Com aquele vizinho, com aquele amigo? Nós costumamos dizer que nós primeiro precisamos ganhar a pessoa para a gente. Depois a gente vai convidar para o pequeno grupo, para a reunião. Depois essa pessoa, ela vai ser alcançada. Ela vai conseguir ir para a igreja, porque ela vai quebrar aquele paradigma. Uma pessoa que nunca entrou na igreja, muito facilmente vai na sua casa. Muito facilmente vai aceitar um convite de ir no seu lar, para poder ouvir a palavra de Deus, para poder receber essa mensagem. Coisa que na igreja, muitas vezes, a gente não consegue ter êxito. Você já passou por isso? De chamar uma pessoa, queria que você fosse na minha igreja comigo, a pessoa nunca te dá um sim. Agora fala assim, vai ter uma reunião na nossa casa, a gente vai depois comer um bolinho, vai tomar um refrigerante, um suquinho. Refrigerante? Suquinho? A pessoa já fica mais, né? Um dia eu falei com o Manu, vem aqui em casa, vem pregar a palavra aqui na igreja, não vou não. Falei com ele que ia fazer um churrasco lá em casa. Que dia, pastor? Né? Jesus ensinou isso, a estratégia da comida à mesa. Muito bom. E a gente compartilhar isso com os irmãos também é muito bom. Abrir a nossa casa, para que a nossa casa seja um lar que gere vidas. Isso agrada ao Senhor, amém? Por isso, Deus agrada disso. Deus se agrada disso, com toda certeza. Vamos continuar nos textos? Olha como é que é bacana. Colocou para a gente aí, saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Outra casa, outro pequeno grupo, outra célula, outro PGM.
Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Colossenses 4,15. Mais um para a gente. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Paulo falando a Filemão. Você pode imaginar isso? Isso aqui nos dá uma ideia de como a igreja primitiva era uma igreja que sabia valorizar os pequenos grupos. Você ouve muito falando assim, que nós temos que voltar à igreja primitiva, às páginas do Novo Testamento, que nós temos que fazer isso, mas isso só fica na teoria. Aonde que está o nosso medo? Aonde está a nossa dúvida? O Senhor quer incomodar a gente, tem incomodado essa geração. A igreja do século 21, ela está se despertando e ela tem buscado voltar às páginas do Novo Testamento, a voltar a se reunir nos lares. E muitas igrejas já estão fazendo isso. Muitas igrejas já estão buscando a caminhar com o Senhor, a caminhar na direção dos pequenos grupos, nas células. Se você observar, a Europa está vivendo um momento de renovo espiritual. A Europa estava vivendo uma crise, estagnada no Evangelho. E hoje nós estamos vendo algumas igrejas começando os projetos dos pequenos grupos, das células, e as igrejas estão sendo fortalecidas. Países que outrora estavam perdendo, o crescimento de evangelho não estava acontecendo. E os pequenos grupos estão ajudando essas igrejas a se fortalecerem. E aqui no Brasil nós temos muitos exemplos. No Espírito Santo nós temos exemplos de igrejas que estão crescendo. E eu não estou falando apenas, irmãos, em crescimento quantitativo, não. Eu estou falando em crescimento qualitativo também. A gente vê os irmãos, a igreja com mais temor, buscando mais intimidade com Deus, presença do Espírito Santo, relacionamento uns com os outros, fortalecimento na palavra, dependência do Senhor e, sobretudo, evangelizando e fazendo com que isso também a igreja cresça. Isso tudo é muito importante. Isso tudo agrada o coração de Deus. Quando a gente olha para a palavra, e Atos vai nos ensinar isso, eles não cresciam apenas na doutrina dos apóstolos. Eles não seguiam apenas os ensinamentos, as orientações dos apóstolos, mas eles cresciam na comunhão. Havia coinonia entre eles. Eles cresciam no partir do pão. Então, os pequenos grupos são uma ferramenta fundamental para as nossas igrejas. Eu não estou aqui querendo dizer que você deve seguir esse ou aquele modelo. Isso, Deus certamente vai direcionar o líder desta igreja. Vai testificar no coração da igreja. O que não podemos é incorrer no erro de querer começar amanhã. Porque isso não é assim. Isso precisa de um tempo. Nós gastamos um tempo em oração. Nós estamos preparando a nossa igreja agora para transicioná-la para a visão celular. Sabe quanto tempo nós vamos demorar nisso? Entre 1 ano e 1 ano e meio. Só da escola de líderes nós vamos gastar aproximadamente 7 meses preparando os líderes, para depois termos as nossas células protótipo. Para então pensarmos numa multiplicação mais à frente, 1 ano depois. Você entende isso? Tem gente que quer, vamos botar um grupo aqui na minha casa, já acha que isso já é um pequeno grupo, que isso já é uma célula, mas não tem um acompanhamento, não tem dependência, não tem uma supervisão, não tem uma coordenação, e a coisa cresce de um jeito completamente equivocado. Nós aprendemos que o nosso corpo humano tem as células, mas tem as células cancerígenas também. E elas crescem para a nossa destruição, quando tem alguma coisa errada, uma disfunção. E nós precisamos entender que uma célula que começa errada, ela termina de forma trágica. E nós precisamos observar isso. É por isso que é importante. A nossa igreja vai orar durante 30 dias ininterruptos pela visão. Dia 19 de agosto nós teremos um seminário na nossa igreja. Um seminário que vai falar sobre a visão para toda a igreja. Nós estaremos preparando a nossa igreja para a escola de líderes.
Nós temos que ter esse cuidado. Nós não podemos, porque queremos, temos que fazer de qualquer jeito. Tem 3 anos que eu estou indo para BH, me preparando, treinando. 3 anos que eu estou lendo livros que nos ensinam sobre pequenos grupos, reunião nos lares. Tem aqui o Remanescente, do Larry Stockstill. Eu tenho aqui o Abe Uber, que é de uma visão diferente, do MDA. Muitas igrejas também se inclinaram na visão do pastor Abe. Joel Comiskey, uma sumidade no assunto de visão celular. Implantando grupos pequenos, do David Cornfield e Edmar de Araújo. Muito bom esse livro. Reuniões Atraentes, Joel Comiskey. 8 hábitos dos líderes mais eficazes, né? Do líder eficaz de grupos pequenos. E aqui eu poderia dizer muitas coisas. Ivanildo Gomes, Dinâmicas e Quebra-Gelos para Ilustrações. Priscila Laranjeira, que era da igreja do Bacaxeri, da PIB de Curitiba, grupos pequenos. E eu fui lendo e aprendendo sobre isso, como ser um líder de célula, critérios para ser um líder de célula, e aprendendo sobre isso. Eu sou o pastor da igreja. O pastor da igreja é aquele que precisa mais dominar o assunto, conhecer o assunto. Ele não pode transferir isso ao seu ministro auxiliar, ao seu ministro de música, ao seminarista, a um líder de confiança. Ele precisa viver esse momento. Ele precisa dominar, entender bem do assunto para poder dar a visão à sua igreja, apontar a visão para onde nós estamos caminhando, porque senão como é que a igreja vai caminhar? Nós precisamos saber para onde estamos indo. Você entraria num avião que não sabe para onde vai, num navio que não tem direção? Certamente que não. Nós temos que saber para onde estamos caminhando, e isso é fundamental, porque se a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe onde a gente vai chegar. Muitas pessoas têm fracassado porque não sabem para onde estão indo. Começa algo de qualquer jeito, não ora, não depende do Senhor. Outra coisa que eu preciso dizer aqui que é fundamental sobre essa visão dos pequenos grupos, das células. Não basta apenas você desejar ter um pequeno grupo. Você precisa saber quais são as ferramentas que você vai usar. O DNA não é um modelo. O DNA é uma plataforma de orientação e treinamento de líderes e pastores. E ali ele vai preparar para aquele pastor ter uma visão celular. O DNA tem essa função. E nós vamos caminhar na visão da igreja em célula. Só que você precisa se lembrar, e vocês estão ouvindo isso daqui. Nós temos muitas visões. Nós temos a visão de uma igreja com célula. Ela não é em célula, mas ela tem célula, é mais um ministério. Nós temos a visão da igreja em célula, onde a célula é o coração da igreja. Não é uma igreja em departamentos, uma igreja em ministérios. Nós temos a igreja em pequenos grupos e que buscam um modelo. Eu vou falar sobre isso agora. Eu queria até que você pensasse um pouco, de repente vem alguém na sua mente que você conhece, um pastor, uma igreja que está vivendo nessa visão. Você conhece aquele rapaz que está ali? Você conhece aquele rapaz que está ali? Já ouviu falar dele? Pastor Roberto Silvado. Certamente o Manu conhece. Pastor Roberto Silvado, ele foi um dos presidentes da nossa convenção. Ele é pastor da Igreja Batista do Bacaxeri. A igreja tinha uma visão celular. Hoje eles estão inseridos na visão igreja multiplicadora. Eles começaram com a visão celular. Hoje eles caminharam para a visão da igreja multiplicadora, porque eles entenderam que esse momento é o time da vida deles agora. A igreja está vivendo esse momento. Outro pastor aqui que você conhece certamente, pastor Pascoal Piragini, pastor da primeira igreja batista de Curitiba. A igreja dele é a visão em célula. É uma igreja que tem células. Ela não é uma igreja em célula, mas é uma igreja que tem as células nos ministérios. Mas é uma igreja que funciona, uma igreja que cresce. Uma igreja que tem caminhado e tem conseguido avançar em Curitiba e fazer a igreja cair na graça do povo, porque muitas vidas têm se achegado a Cristo através dessa igreja. Vamos avançando. Você conhece esse pastor?
pastor Erasmo Vieira. Quem conhece aqui? Ele é daqui, da igreja de Morada, a Morada de Camburi. A visão dele é qual? É uma igreja dirigida com propósitos. Eu já tive propósito no passado. O Manu citou aqui que eu fui pastor da Igreja Batista em Eurico Salles. Nós trabalhamos visão propósito lá, Manu. Nós tivemos essa visão lá. Só que algumas igrejas hoje, elas estão migrando, elas estão partindo da visão propósito para pequenos grupos, para pequenos grupos multiplicadores, para visão celular. Um exemplo disso é o pastor Luciano Estevam, da Primeira Igreja Batista de Aracruz. Quem conhece aqui? Lá nós já temos agora a igreja está vivendo célula. Já não mais os pequenos grupos. E se você entra lá, PIB de Aracruz, você vai ver. E eles explicam de um jeito muito interessante. O pastor tem desenvolvido o molde de serra, o mol, enfim. Vale a pena conhecer esses modelos para vocês poderem crescer e conhecer um pouco mais a respeito de cada visão, cada conceito, aquilo que o Senhor tem trazido na igreja brasileira. E agora eu chego no pastor Paulo Mazzoni, que é o nosso líder. O pastor que tem me ensinado, que tem me orientado, que tem caminhado com a gente e que tem colocado no nosso coração essa aspiração pela visão celular. Ele é pastor da Igreja Batista Central, em BH, lá no Luxemburgo, e lá eles têm o DNA central. É uma visão onde a igreja ela é em célula, ela não é um ministério, ela vive totalmente, 100% na visão celular. A célula é o coração da igreja. Uma igreja que tem multiplicado, que tem crescido. Eu volto de lá com muita alegria no meu coração. Nós estivemos lá agora na festa da multiplicação que aconteceu. A igreja multiplicou para 12 mil membros. No ano passado, eram 7 mil membros. E eles têm uma meta de chegar a 30 mil membros. Irmãos, é uma igreja que tem feito diferença. Uma igreja que tem caminhado, que tem ensinado os seus membros a valorizarem a palavra de Deus. Nós temos muitos exemplos, nós poderíamos dar exemplos agora de Fortaleza, pastor Armando Bispo, Igreja Batista Central de Fortaleza, uma igreja dirigida por rede ministerial. O programa desta igreja é outra visão, que não célula, que não pequenos grupos, mas uma igreja focada na rede. Eu conheci um pastor, não sei se o Manu conheceu, o pastor Oséias, lá da PIB de Teixeira de Freitas. O pastor Oséias, ele tem as células, ele tem rede ministerial, ele tem visão propósito, ele tem várias visões. E as células, elas são trabalhadas dentro do contexto, naquilo que cada líder tem a sua necessidade. Aí eu paro para pensar, irmãos, não é o modelo que vai editar a igreja, mas é a igreja que, na dependência do Espírito de Deus, vai entender, porque ela ora, ela busca a direção de Deus e ela vai entender com qual visão ela vai caminhar. Por isso que a gente às vezes fica olhando, pastor fulano de tal tem uma visão, outro pastor tem outra visão, eu não gosto daquela visão, aquele pastor está errado. Não é isso, irmãos. É característica da igreja. Cada igreja tem uma característica. Cada igreja tem sua peculiaridade. Cada igreja tem seu jeito de ser. Você vai para uma região onde você vê a igreja funcionando de um jeito. Você vem para outra região, você vê a igreja funcionando de outro jeito. Eu fui pastor de uma igreja no interior do estado. A característica é outra. Já vim para Guarapari, é outra característica. Então um modelo serve para todas? Não. Pastor Valandro Júnior, conheceu, Manu? Pastor Valandro esteve falando para a gente, para os pastores batistas da Ordem do Estado do Espírito Santo, lá na igreja do pastor Osias, em Laranjeiras. Eu fui conhecê-lo. A visão dele lá é o MDA, do pastor Ebi Uber, a igreja Atitude, na Barra. Nós temos muitos outros pastores que eu poderia citar exemplo. Pastor da igreja PIB de Marília, pastor Domingos Jardins, visão MDA, do Ebi Uber. Pastor Carlito Paz, nós vimos aqui agora, era o líder hoje responsável no Brasil da visão propósito. Hoje a igreja dele é a igreja com célula.
Então já migrou. Por quê? Porque há uma outra necessidade, um momento que eles estão vivendo. Eu vou falar sobre ele daqui um pouquinho. A gente precisa perder essa coisa de porque célula está certo ou está errado, de PG que está certo ou está errado, de PGM que está certo ou que está errado. É de acordo com a necessidade da igreja, a característica da igreja. O que dá certo na minha, talvez não venha dar certo aqui. Ou o que vai dar certo aqui, talvez jamais daria certo na minha igreja. De repente o pastor Manu, ele tem recebido da parte do Senhor uma visão diferente daquela que eu tenho recebido do Senhor, porque o Senhor conhece cada igreja, porque a igreja é de Jesus. Não é do pastor Manu, não é do pastor Roberto, não é de nenhum pastor, não é de ninguém, ela é de Cristo Jesus. E ele conhece a sua igreja. Ele sabe qual visão que ele pode colocar no coração do seu líder, do seu pastor e da sua igreja. Então, grupos pequenos, NEBs, pequenos grupos, células, pequeno grupo multiplicador, grupos familiares, reunião no lar, e essas interrogações aí pode ser de repente um nome que você queira dar, né? Eu montei agora o TMJ, Tamo Junto, é meu grupo, né? Manu que gosta muito, quem sabe de repente, Manu, a dica, fica a dica aí, ó. Não vai ser pequeno grupo, não vai ser célula, vai ser TMJ, Tamo Junto. Eu aprendi isso tudo com ele, é top, é bang. Hoje, quando eu estou lá na minha igreja, eu falo assim, irmãos, olha, final de semana que vem, vai ter um evento fantástico, maravilhoso na minha igreja, e, como diz o meu amigo pastor Manu, não perde não, porque vai ser bang, viu? Tomei posse também, viu, Manu? Essa frase a gente está falando lá, todo mundo agora, os líderes lá agora é top, 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 até a Sandrinha do pastor Wilson Fernandes é top, tudo é top agora. Você está fazendo discípulos. Aí quem sabe de repente, olha, Deus está falando aqui nesse púlpito hoje para você, varão. Né? Na igreja do pastor Manu, lá em Guaranhus, não é célula, não é PG, não é PGM, é o que? É TMJ. Tamo junto. Junto e misturado. Sabe por que eu estou brincando assim com vocês? Tem segredo no nome? Hein? Pelo que eu estou falando aqui, tem segredo no nome? É apenas uma nomenclatura. É apenas uma palavra. Não há segredo. A essência está na vivência, no relacionamento, no dia a dia. A essência é Cristo Jesus. Se eu chamo de PG, de PGM, se eu chamo de célula, isso não faz diferença. A diferença é eu estou edificando a vida do outro, eu estou sendo edificado. Eu tenho comunhão com meu irmão, eu estou pregando, eu estou anunciando Jesus. Nós estamos buscando a presença de Deus, estamos vendo o mover de Deus no nosso meio. Vidas estão sendo salvas, estão sendo inseridas na igreja, no templo, através das reuniões nos lares, da igreja nos lares. É isso que é fundamental. O nome só faz a gente brigar. Ah, porque eu não gosto de célula, porque esse nome me incomoda. Me incomoda, te incomoda por quê? Porque, não sei, me incomoda. Mas incomoda por quê? Eu não sei, não quero discutir esse assunto, mas me incomoda. Eu gosto de PG, por quê? Pequeno grupo. IGP, grupo pequeno. Não, aí eu também não gosto, fica feio. Então, quer dizer, é uma questão de gosto. A nomenclatura não quer dizer nada, não significa nada. Então, nós precisamos observar aquilo que Deus está falando no nosso coração. E Ele vai dar a visão para esta igreja, Ele vai colocar no coração do seu pastor, no coração desta igreja, aonde vocês vão caminhar. Porque uma coisa que nós aprendemos aqui e vamos continuar aprendendo sempre. A igreja nos lares tem uma importância, um valor imensurável. A igreja nos lares, ela alcança vidas. A igreja nos lares, ela é bíblica. Ela não é uma invenção, não é novidade. É retorno às páginas do Novo Testamento, como eu disse aqui agora há pouco. Pastor Carlito Paz. Eu conheci pastor Carlito Paz no ano de 2008. Fiquei apaixonado pela visão propósito. Estabeleci na nossa igreja, caminhamos. Pastor Carlito nos deu treinamento. Aprendi muito com o Erasmo também, com Osias. Pastor Osias, que foi nosso presidente da Ordem dos Pastores. E nós começamos a caminhar na igreja com visão propósito e foi muito bom. Tivemos os pequenos grupos. Pastor Carlito Paz é um homem de visão, um homem estrategista, um homem que está muito antenado naquilo que o Senhor está falando no coração dele. A primeira igreja batista, em São José dos Campos, assim como ela era chamada, era conhecida por todos ali.
Mas algumas pessoas não tinham muita afinidade com a igreja por causa de um nome. Tem gente que tem dificuldade de caminhar com a igreja por causa de nome. Eu não gosto desse nome, igreja batista, eu gosto de igreja metodista, presbiteriana, e aí tem essas dificuldades. E aí vai se degladiando pessoas com pessoas, não porque presbiteriana não é tão bom, batista é melhor, ou presbiteriana é melhor e batista não é, e fica aquela coisa toda. E o pastor então Carlito Paes teve uma sacada, e ele foi e mudou o nome da igreja para a Igreja da Cidade de São José dos Campos. Estratégia. CNPJ continua Igreja Batista de São José dos Campos, não mudou nada. Mudou a placa, a fachada da igreja. Estratégia. A gente acabou de falar de nomenclatura. E aí chegou um tempo que esse nome também já não estava servindo mais, porque eles já estavam percebendo algumas coisas, e hoje, atualmente, a igreja se chama Igreja da Cidade. Pastor, para que isso? Alterou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Maior igreja de São Paulo hoje. Em São José dos Campos é a igreja referência hoje. É a igreja da cidade. Ela é conhecida como a igreja da cidade. A maior referência, a maior sumidade de igreja hoje em São José dos Campos, a referência é a igreja da cidade do pastor Carlito Paes. Percebe como é que nome, a gente às vezes não dá importância para isso, mas faz diferença. Faz diferença. É uma questão de estratégia. Coloca para a gente. A gente tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo. A gente precisa observar e aprender com a Bíblia. Quem foi o maior especialista de mudar nomes de pessoas? Quem foi? Fala para mim. Deus. Deus mudou o nome de Abrão para onde? Para Abraão. Se você for observar e você for avaliar biblicamente, Deus sempre ele teve essa capacidade de transformar aquilo que não era bom naquilo que é bom. Aquilo que não era bom, que não era agradável, para se tornar bom. Quem é que se chamava Jacó? Um homem que a gente não dava muita importância, não é isso? Jacó, para você só um nome. Mas nós temos ali o nosso professor de teologia, e ele talvez não vai se recordar disso, mas ele lá na nossa igreja batista, Barra do Riacho, ele falou, fez a citação. Jacó, quando ele dizia o seu nome, ele disse: muito prazer, eu sou ladrão. Você lembra disso? E a gente precisa observar que quando esse rapaz se identificava, ele estava dizendo: eu sou ladrão, eu não sou Jacó. Eu sou usurpador, eu sou aquele que tiro. Mas Deus coloca o nome dele troca o nome para Israel. Você percebe? São estratégias. Estratégia divina, estratégia do Senhor. Eu não vou ficar perguntando a Deus por que ele quis trocar o nome, por que ele fez isso. O Senhor sabe por que o fez. Mas Ele nos dá estratégias. E o Senhor tem acrescentado estratégias à igreja brasileira, para ela caminhar como igreja, mas uma igreja que é referência, uma igreja que é relevante, uma igreja contextualizada, uma igreja que busca a se preocupar com as demandas da sociedade, uma igreja que se envolve, uma igreja que é igreja relacional, uma igreja das amizades, da coinonia, dos relacionamentos, uma igreja que faz acontecer. Deus não nos chamou para a gente ficar trancados, enclausurados dentro de uma igreja, vivendo as nossas preocupações, as nossas angústias, tentando resolver as nossas necessidades, mas enquanto o mundo lá fora está se perdendo, está morrendo, está indo para o inferno, Deus está sacudindo a gente. E as igrejas que estão caminhando com os pequenos grupos, as igrejas que estão tendo as células, os PGMs, elas estão tendo resultados satisfatórios, elas estão vendo vidas sendo transformadas, amém por isso? Isso é importante. Porque enquanto eu e você nos preocuparmos e ficar só aqui, e achar que é só aqui, e achar que é aqui, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou orar aqui, eu vou orar pelo meu irmão, e lá fora, como é que fica? Aquele seu pai, aquele seu tio, aquele seu irmão, aquele seu primo, aquela pessoa que está ali, do seu lado, e às vezes não recebeu a mensagem do Senhor.
E através de um pequeno grupo, através da célula, tem contato com Jesus Cristo, através dos testemunhos. E é por isso, irmãos, que eu tenho desejado mudança para a minha vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da minha casa. Minha esposa é extremamente apaixonada por célula. Eu sou extremamente apaixonado pela célula. Eu vislumbro a célula. Eu não falei isso para vocês, mas eu quero dizer aqui rapidamente. Eu ainda não tenho a minha célula. Nós estamos preparando a igreja, e o pastor Manu disse isso para vocês. Nós estamos na fase ainda da preparação, nós estamos caminhando para lá. Tem um tempo a ser percorrido, nós não temos pressa, porque nós queremos preparar uma equipe que também tem essa mesma aspiração, esse mesmo desejo de viver as células, de evangelizar, de transformar corações e de fazer diferença na vida das pessoas. Como é que isso vai acontecer, pastor? No tempo do Senhor. Para isso a gente está trabalhando, orando, se capacitando, preparando as apostilas para a escola de líderes. Vamos ter a escola de líderes. Depois nós vamos ter as células protótipo. Depois nós vamos trabalhar com o dia da multiplicação. E muitas coisas vão acontecendo. A partir do crescimento, da multiplicação das células, certamente teremos o tempo da supervisão, depois da coordenação, do pastoreio, dos GDs, do grupo de discipulado, e muitas coisas vão acontecendo. Vocês vão ouvir falar sobre muitos programas, muitos métodos aqui nesses dias. Mas uma coisa que vocês precisam entender e colocar no coração de vocês definitivamente, é que isso não faz mágica. Quem quer célula, pequeno grupo, porque quer ver números crescer, nem comece, porque o propósito não é esse. Porque muitos pastores estão se inclinando para os pequenos grupos, para as células, porque estão vendo igrejas grandes. Mas quantos exemplos nós temos? Há mais exemplos de fracassos do que exemplos exitosos. Exemplos de igrejas que deram certo. Há mais exemplos de pastores frustrados do que pastores que estão mega felizes com o resultado. Há mais exemplos de células que se fecharam do que células que abriram. Por quê? Porque não tiveram o cuidado, a manutenção, o pastoreio, a supervisão. Não oraram, não buscaram a visão certa do alto para aquela igreja. Começaram porque estavam empolgados. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir muitas pessoas aqui nesses dias. Mês de agosto e também setembro. Vai ter setembro também. São 12 lições, né? 12 encontros aqui. E ao final eu tenho certeza que vocês terão da parte do Senhor a inclinação, e o pastor certamente está orando por isso. E essa igreja vai saber para onde ela vai se inclinar, para onde ela vai caminhar. Não se preocupe com o nome. Se preocupe em conhecer a vontade e a resposta do Senhor para esse tempo. O nome certo não existe. Existe Cristo. Existe Jesus querendo que a sua igreja cumpra o seu papel, seja relevante na sua sociedade. Desejo do meu coração é que vocês venham viver a igreja nos lares. O nome que vocês vão usar, pouco importa. Mas o importante é vocês cumprirem a missão que Cristo ordenou a cada um de nós, para a honra e glória do nome dele. Amém? Glória a Jesus.